Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 36 e 37, que dizem: Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Bom, queridos, apesar da multidão dizer que queriam aquele pão, Jesus, entretanto, reafirma que eles não estavam crendo, que estavam simplesmente buscando o alimento que perece e não o alimento que permanece para a vida eterna. Infelizmente, algumas pessoas não acordam para a realidade do que realmente representa a vida. Que a vida é mais do que nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A vida é mais do que isso. Nós somos mais do que isso. Nós somos seres que nascemos para amar, para viver em Deus e viver com o próximo e sermos pessoas boas. Isso nos faz maiores do que a matéria. Bom, Jesus diz, apesar de que vocês me viram, veja só, queridos, Deus dizendo, vocês me viram a mim, Deus, e ainda assim não creem. Então, a questão da falta de fé não é porque, por que Deus não aparece e se mostra à humanidade? Ele já apareceu e se mostrou, e um mataram. Então, a questão não é Deus apareceu, não, a questão está no coração do ser humano. Porque quando o coração quer, queridos, ele encontra Deus. As Escrituras nos dizem, buscais e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Quem o busca acha, queridos, porque ele se revela a quem o quer. Agora, e ele nos deixou, por exemplo, as Escrituras, que nos apontam, aqueles que têm acesso a ela, nos apontam diversos princípios para termos uma vida que nos leva a Deus mais e mais. Em João capítulo 12, Jesus ainda vai dizer, apesar de eles terem visto tantos sinais, ainda assim não creram. Então, a própria presença de Deus face a face com o ser humano não é o suficiente. Uma quantidade imensa de milagres ainda assim não é o suficiente. Por quê? Porque quem não quer ver, não verá. Quem não quer ver, tapa os olhos. Quem não quer ver, finge que não viu ou descarta a visão. Não tem jeito. Jesus diz, chegando a Jerusalém, indo para a sua última Páscoa, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Então veja, mesmo uma cidade, capital da religiosidade de Israel, matava profetas, matava aqueles que lhe eram enviados. Deus enviava a mensagem ao ser humano, enviava o seu perdão, enviava uma mensagem para que as pessoas se voltassem para o que é correto. E qual a resposta do ser humano? Quando ele não quer, ele mata, ele recusa, ele diz não. E Deus dizendo que, veja a dor do coração de Deus dizendo, quantas e quantas e quantas vezes eu quis reunir vocês, assim como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, querendo proteger, querendo cuidar, querendo abraçar. E o que Jesus diz? Mas vocês não quiseram. Então muitas vezes as pessoas querem permanecer na iniquidade, vivendo em torno de si mesmas, servindo aos seus próprios interesses e se corrompendo mais e mais. Infelizmente isso acontece, queridos. E a gente precisa saber disso, porque nem Jesus, queridos, conseguiu converter a todos. Jesus está dizendo, eles me viram, eu preguei, eu, Deus, imagine só, queridos, Deus pregando. E as pessoas rejeitaram. Então, não se martirize, não se ache que não tem
que não conseguiu, que não falou bem, que você não tem tanta sabedoria. Não, nem Jesus conseguiu converter a todos, queridos. Cada pessoa é responsável por si própria. A decisão final é de cada um. Deus deu o livre-arbítrio à pessoa. Nós podemos orar, nós devemos orar, devemos falar de Jesus, devemos convidar, e por favor, convide pessoas a irem às tuas igrejas, convide pessoas para ouvir o Evangelho, porque esse mundo está precisando demais, queridos. É muita corrupção, muita desonestidade, muito suicídio, muitos assassinatos. Esse mundo precisa da mensagem. Mas saiba que cada um é livre para dizer sim e para dizer não, mesmo diante da face do próprio Deus. A decisão final é de cada um. A pessoa precisa ir até Deus voluntariamente, não coagida, não empurrada. Não, é voluntário, é a decisão de cada um. E o que acontece? Jesus diz: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E essa é a promessa de Deus. Deus não descarta absolutamente ninguém. Quem vier, ele recebe, ele cura, ele perdoa, ele corrige, ele conduz. A pessoa pode vir aos frangalhos, despedaçada, toda torta. Ele recebe, ele cura, ele abençoa, ele transforma e leva aquela pessoa a um caminho melhor. Então ele não rejeita ninguém. Pelo contrário, mesmo a pessoa mais vil, mais perversa, ele recebe e, como diz as Escrituras, torna essa pessoa membro da família de Deus. Deus coloca nessa pessoa vestes de filho e leva essa pessoa ao caminho da eternidade, para a casa do Pai. Ele jamais rejeita. No Salmo 102 ele diz: Deus atende à oração do desamparado, não despreza a sua súplica. Deus olhou do seu santuário, dos céus, Deus olha para a terra para ouvir o gemido dos presos e para libertar os sentenciados à morte. Então ele ouve o desamparado, ouve as pessoas, mesmo que o mundo despreza, até mesmo os presos, até mesmo aqueles que estão sentenciados à morte. Deus quer libertar, Deus quer perdoar, Deus quer salvar. Isaías capítulo 1, Deus diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, ou seja, os piores pecados, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã. Se vocês quiserem e se me ouvirem, comereis o bem dessa terra. Então, o homem pode vir a Deus como vindo da lama. Deus quer pegar, nos limpar e nos salvar. Ele nos acolhe, queridos. Ele sempre acolhe. Os braços de Deus estão abertos para todos. Isaías 42 diz que a cana trilhada ele não quebra. E ele não apaga o pavio que fumega. Não, a pessoa vem fraca, descreditada, se sentindo mal amada, se sentindo só. Deus acolhe a todos, protege a todos, dá amor a todos, faz com que essa pessoa se saiba querida, importante, porque foi feita por Deus. E Deus quer todos estes junto a si. Isaías 55, Deus diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, porque é generoso em perdoar. Deus, queridos, ele é generoso em perdoar e ele se compadece de todos. Nós sabemos de um exemplo disso, né? O ladrão na cruz, o que ele fez de bom? Não, ele estava ali sendo morto pelos seus inúmeros crimes. E ele, naquele último momento de vida, ele olha para trás de tudo que fez, se arrepende, repensa a vida e então pede a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não fez nada para merecer céu, não fez nada para merecer a eternidade.
Mas Jesus diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele quer todo mundo, queridos. Ele tem um coração muito, muito, muito maior do que o coração de uma mãe. Ele quer todos. Basta a pessoa decidir por abandonar o caminho da maldade e querer o caminho da bondade, da retidão e do amor. Romanos 5 nos diz, onde abunda o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, o amor de Deus, queridos, é muito, mas muito maior do que os nossos pecados. E é por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O apóstolo Paulo diz que ele era o maior dos pecadores. E ele alcançou misericórdia, mesmo tendo perseguido cristãos, mesmo sendo cúmplice de execuções, ele alcançou misericórdia. E se ele alcançou, todos podem alcançar também da mesma forma. Então lembre-se disso, queridos. Tire essa mentalidade de que muitas pessoas enxergam Deus como um policial vingativo, como um juiz extremamente ferrenho. Não, por favor, queridos, ele é um pai, ele jamais rejeita ninguém, ele quer acolher a todos, ele oferece a salvação de graça, ele já morreu por todos, escancarando as portas do céu e dizendo, venham beber de graça a água da vida. É quem quiser, está aberto, Deus nos quer. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.